Olá, segundo ano, tudo bem? Mais uma semana, né? Então, de quarentena, e aproveitando essa aula, hoje nós trabalharemos com a política externa do Segundo Reinado, né? Dando continuidade aí ao que é discutido no capítulo 32 do nosso livro. Essa política externa, ela tem 4 episódios, né? Assim, esses 4 acontecimentos principais. 2 envolvendo a Inglaterra, né, com chamada questão Christie, quando nós temos o naufrágio do Prince of Wales no litoral do Rio Grande do Sul, navio esse que teve a sua carga saqueada e a Inglaterra, obviamente, exigindo reparações, né. O segundo episódio envolvendo marinheiros ingleses no porto do Rio de Janeiro, que resultantes aí de uma agressão cometida contra um fiscal de alfândega, né, que obviamente eles foram presos e a Inglaterra, o embaixador, né, Douglas Christie, ele exigiu a imediata soltura desses marinheiros. Outro episódio envolvendo as potências da Bacia do Prata, né, notadamente Brasil e Argentina, sobre disputas políticas no Uruguai, né, entre os blancos e colorados, que são 2 grupos, né, os blancos apoiados pela Argentina e os colorados pelo Brasil. E o outro episódio, esse o mais marcante da história do Brasil, né, do século XIX, em termos de política externa, sem dúvida foi a Guerra do Paraguai, né, um conflito que vai envolver Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então vamos lá, gente. No primeiro caso, né, um navio, esse Prince of Wales, ou Príncipe de Gales, numa tradução, ele se dirigia ao porto de Montevidéu e depois para a Argentina. Na altura do litoral gaúcho, ele sofreu um naufrágio, né, foi vítima de um naufrágio, muitos tripulantes, né, e passageiros morreram e o navio teve a carga saqueada. O embaixador, né, inglês no Brasil, o Douglas Christie, ele, usando das suas atribuições como representante de Sua Majestade, né, e principalmente o fato da Inglaterra ser, naquele momento, a maior potência mundial, né, ele, usando dessa autoridade, exigiu das autoridades brasileiras justamente uma rápida reparação dos prejuízos causados pelo saque, né, além de também tentar interferir nas investigações sobre o ocorrido. Acontece que o governo brasileiro considerou essa ação do Christie uma ofensa à soberania nacional. Então, né, essa situação chegou a um extremo que a Inglaterra, né, e o Brasil, longos parceiros desde a época do Brasil colônia, né, então a gente envolve aí a própria história portuguesa, né, as relações Portugal-Inglaterra romperam relações diplomáticas. Essa situação ainda foi agravada pela prisão, né, ainda nessa época, né, de marinheiros ingleses, né, isso foi em 1862, né, tanto o naufrágio quanto, e aí em 63, né, o naufrágio foi em 61, em 62 foi a prisão dos marinheiros, né, dos marinheiros ingleses no porto do Rio de Janeiro, que eles foram acusados não apenas de provocar desordem, mas também de agredir, né, digamos até que fatalmente, um fiscal portuário, alfandegário brasileiro, e as autoridades brasileiras, obviamente, usando não apenas da questão da autoridade, mas também visando a preservar sua soberania, decidiram pela prisão desses marinheiros. Mais uma vez, o embaixador, né, ele vai tentar assim, vai impor uma vontade para a soltura desses marinheiros, né? Então isso vai levar as relações Brasil e Inglaterra a um extremo limite que resultaria no rompimento das relações diplomáticas, né, entre os 2 países. Essas só seriam restabelecidas um pouco tempo depois, com a intervenção do rei Leopoldo II da Bélgica, né, que era primo tanto da Rainha Vitória e tinha graus de parentesco também com a família real brasileira. Então ele vai ser o intermediário nesse caso. Então nesse primeiro momento, né, as relações voltam à sua normalidade, né, e aí cada país conseguindo preservar, digamos, a Inglaterra seus interesses, o Brasil a sua soberania. O episódio seguinte
envolve as disputas na Bacia do Prata, né? O Uruguai, vocês devem lembrar, ele já foi uma província brasileira, né? O Dom João VI, lá em 1815, ele optou pela anexação do território uruguaio ao território brasileiro como uma resposta, né, à presença de tropas francesas e de um primo de Napoleão no trono espanhol. O Uruguai era território espanhol. A partir daí, o Brasil passa a exercer uma forte influência na região, né? E essa necessidade de exercer influência cresce à medida que o tempo passa, justamente por quê? Porque, primeiro, a Argentina vem se tornando um país que se converte em uma verdadeira ameaça aos interesses brasileiros nessa porção sul do território, exerce uma forte influência sobre essas populações, né? Poderíamos dizer até que, em termos de ideias, tá, a Revolução Farroupilha vai encontrar um respaldo nos caudilhos argentinos. Você tem também o fato da região da Bacia do Prata, né? Principalmente essa região do estuário do Prata, da foz do Rio do Prata. Né? Estuário não, uma foz, a foz do Rio do Prata. Ser importante estrategicamente porque era o caminho de entrada para o interior do continente, né? E principalmente também dava acesso às províncias de Mato Grosso, né? Goiás, no caso brasileiro. Né? E outra coisa, essa situação ela se agravou a partir do momento em que nós temos a guerra da província Cisplatina, a guerra Cisplatina entre 1825 e 1828, em que aqueles que lutavam pela independência contaram com o apoio argentino contra o Brasil. Né? Então, e aí o Uruguai, a província Cisplatina, alcança a sua independência e, né, se converte num aliado argentino. Só que isso não impede, por exemplo, a existência de grupos políticos uruguaios que buscavam apoio brasileiro, né, até para evitar essa supremacia argentina dentro do seu território. O que vai acontecer? O Uruguai, pela sua localização estratégica, vai ser esse palco de disputas, né, entre os grupos Blanco, né, que tem o Manuel Oribe como representante político principal, apoiado pela Argentina, né, e você tem o Frutuoso Rivera, que vai ser aliado brasileiro, né, representante do grupo dos Colorados. A disputa política, né, se dava exatamente pelo fato do Uruguai ter uma fronteira não muito bem definida com o Brasil, então isso facilitava o trânsito. Outra coisa, a decisão, né, do Oribe de tentar impor, né, sobre os grandes proprietários rurais brasileiros que usavam o território uruguaio como pasto, né, parte do território, imposições, principalmente em termos tributários, exigindo uma lealdade nacionalista, se é que pode dizer isso, mas de alguma forma lealdade ao governo uruguaio. Esses grandes proprietários pediram socorro ao governo brasileiro. Automaticamente o governo brasileiro decidiu então dar apoio não apenas aos proprietários de terras brasileiros, mas principalmente aos grupos de oposição ao governo argentino. Né? Esse acontecimento vai ser determinante aí nos acordos políticos da região sul, né? Nessa região sul do continente. Mas, de qualquer maneira, assim, isso vai ser uma das fontes principais de atritos entre argentinos e brasileiros. De qualquer maneira, nós teremos mudanças políticas, né? Como eu falei, o Oribe vai ser substituído pelo Rivera, no Uruguai, e o Juan Manuel Rosas vai ser substituído pelo José Urquiza, na Argentina. Então, o Urquiza, ele é um aliado, vai ser um aliado do Brasil, né? E aí, é interessante que essa movimentação política, essas mudanças, elas vão anteceder mais ou menos aquilo que seria o conflito principal, né, envolvendo os países da região. Né? Talvez a Argentina tenha a Guerra do Paraguai abaixo da Guerra das Malvinas, ocorrida lá em 1982. Mas, de qualquer maneira, é um episódio também marcante na história da Argentina.
E, nesse caso, já que eu mencionei o Paraguai, o que nós teremos? Nós teremos a percepção seguinte: o Uruguai, ele vai... Perdão, o Paraguai, ele começa a crescer economicamente, se desenvolver economicamente, trilhando um caminho diferente de Brasil e Argentina, ou seja, propõe, né, uma reforma agrária, bota o eixo econômico assentado na industrialização, diferente de Brasil, Argentina e Uruguai, que mantiveram a agricultura como seu motor, né? Então o Paraguai ele começa a destoar dentro do americano. E isso, obviamente, não foi visto com bons olhos por argentinos e brasileiros. E por que eu digo isso? Porque os dois países, né, Brasil e Argentina, enfrentavam problemas internos. Né? O Brasil já teve aquelas revoltas lá do período regencial, depois enfrentou mais algumas, vivia uma situação de relativa paz, né, política, né, econômica talvez não, mas política, né, sem a ocorrência de revoltas, né, os arranjos políticos internos estavam muito bem encaminhados, então, de qualquer maneira, o Paraguai se tornava uma má influência. E para piorar a situação, né, boa parte do caminho que ligava o Paraguai ao Oceano Atlântico, ou seja, pelos rios Paraná, Paraguai e Prata, né, estavam entre os territórios brasileiro e argentino. E o que vai acontecer? Para evitar que o Paraguai tivesse sucesso nessa modalidade, né, econômica, tivesse uma presença cada vez maior no cenário econômico, não vou dizer que fosse competir com a Inglaterra, isso seria até um exagero, ele precisava escoar a sua produção pelo Rio do Prata, né, pelo Rio do Prata, Paraguai e Paraná. Eu estou falando isso porque é uma sequência, né, de rios. E Brasil e Argentina simplesmente vedavam a passagem das embarcações paraguaias pelos rios. Né? Então o Paraguai fez primeiramente esforços diplomáticos para tentar conseguir essa passagem. Tá? Os brasileiros e argentinos obviamente recusavam, né? Evidentemente recusavam, e o Paraguai então decidiu partir para a ação. Né? É claro que era uma guerra com resultado já anunciado. Anunciado por quê? Primeiro porque o Paraguai contava, na época, com uma população de aproximadamente 600 mil habitantes. O Brasil tinha, naquele momento, 18 milhões de habitantes. Então é um número muito maior. A Argentina contava aí também com, na casa de uns 5, 6 milhões de habitantes. Então, assim, a desproporção, né, de força seria um absurdo. Por mais que o exército do Paraguai fosse bem equipado, por mais que suas tropas fossem bem treinadas, né, fatalmente o resultado do conflito seria a derrota paraguaia. O que vai acontecer nesse cenário? Né? O Paraguai ele decide então fazer uso da força. Como eu falei, né, vai tomar de assalto um navio brasileiro, Marquês de Olinda, né, um paquete. Paquete é uma embarcação militar, e avança sobre territórios do Mato Grosso, né, na região do Mato Grosso, para poder fazer a anexação e pressionar o Brasil a uma negociação e fazer com que o Brasil recuasse da sua posição de manter fechado a passagem pelo fluvial. Né? Então o que vai ocorrer? Nesse caso, o Brasil foi agredido pelo Paraguai. Aí você tem a mobilização das forças, a Argentina tinha interesses também, né, sobre os territórios paraguaios, sobre algumas regiões, região do Chaco, né, que é mais a oeste do Paraguai, e o Uruguai entra nessa guerra, porque vai ser a guerra da chamada Tríplice Aliança, né, como também é conhecido o conflito, vai entrar do lado de brasileiros e argentinos, até porque internamente o governo uruguaio era pró-Brasil. Né? Essa guerra ela vai escancarar essa desigualdade demográfica, isso vai ser um fato bastante determinante. Né? Então o Paraguai não tem condições, né, de sustentar um conflito por muito tempo, daí a decisão de partir para uma ofensiva, né, para tentar desmoralizar o mais rápido possível as tropas da Tríplice Aliança. Essa guerra tem início em 1864, vai ser o mais sangrento conflito da América do Sul, né, envolvendo nações sul-americanas,
entre elas, né, claro, porque o Brasil participou da Segunda Guerra, a Argentina, como eu falei, participou da Guerra das Malvinas, né, mas envolvendo nações sul-americanas, a Guerra do Paraguai é o conflito mais sangrento. Né? Então, o que vai ocorrer aí a partir disso? O Brasil vai obtendo vitórias, né, só que tem um problema. Tanto o Brasil quanto a Argentina não são países industrializados. É nesse momento em que entra em cena a Inglaterra. Durante muito tempo se trabalhou com a hipótese de que a Inglaterra teve participação direta no conflito, né, representando aí as perspectivas imperialistas, que a Inglaterra, por algum motivo, temia que o Paraguai pudesse ameaçá-la no comércio. Assim, que o Paraguai pudesse ameaçar a Inglaterra no comércio, isso é uma fantasia. A Inglaterra tinha interesse no conflito? Tinha, sem dúvida. Né? Não é porque o Paraguai estivesse tomando um caminho que o levasse a uma independência econômica em relação aos ingleses. Não, muito pelo contrário. O temor inglês é que o exemplo paraguai pudesse ser copiado dentro do Brasil e da Argentina, consequentemente diminuindo a influência inglesa dentro desses países. Quando eu falo influência, não digo necessariamente uma influência política, mas sim econômica, porque a maior parte, a totalidade, vamos dizer assim, dos produtos industrializados consumidos no Brasil e na Argentina eram de origem inglesa. Então, assim, a Inglaterra temia que esses países, por algum motivo, viessem a estabelecer uma industrialização autônoma, né? Autóctone. Então, isso acabou fazendo com que a Inglaterra tivesse essa participação. Mas a participação inglesa foi no fornecimento de armas. Né? Então, Brasil e Argentina, para sustentar o conflito contra os paraguaios, passaram a importar grandes quantidades de armamento ingleses. Né? Então essas armas inglesas elas contribuíram para a vitória desses dois países, mas também contribuíram para uma outra coisa, aumentar ainda mais a dependência econômica de Brasil e Argentina em relação aos ingleses. Né? Então a Inglaterra, ela, sem disparar um único tiro, provavelmente tenha sido a grande vencedora da guerra. Quais são os desdobramentos? Né? Um conflito que, mesmo com a disparidade demográfica, vai se arrastar até 1870, ou seja, você tem 6 anos de guerra, né? E essa guerra ela vai mobilizar todos os recursos humanos paraguaios. Né? Então nós temos vários episódios, né, nesse caso. A primeira coisa é que o Paraguai chegou a um momento tal de desespero, porque boa parte da sua população masculina adulta, né, o que podia participar da guerra, estava morrendo. Né, as ações militares brasileiras elas foram diminuindo a capacidade combativa ao ponto do Solano Lopes, né, que era o presidente, o líder paraguaio, ele lançar mão de crianças, tá, para que elas pudessem combater na guerra. E isso, obviamente, é um disparate, né, porque afinal de contas você jogar crianças num conflito, e muitas vezes até para retardar o avanço das forças brasileiras, fez com que o Paraguai tivesse assim uma queda demográfica assustadora. Tanto é que, ao final da guerra, né, em 1870, quando o Paraguai não tinha mais condições de resistir às investidas brasileiras, o resultado qual foi? Foi uma população que você tem os extremos. Né? Você tem uma população com muitos idosos, muitas mulheres e crianças. Então você matou aí gerações de paraguaios, o que explica, em parte, o atraso econômico do país até século XXI. Né? Outra coisa, em relação ao resultado dessa guerra, vai ser justamente a raiva que os paraguaios têm dos brasileiros, uma raiva que até hoje está presente. Né? Isso fez com que alguns presidentes brasileiros tentassem estabelecer um contato maior com o Paraguai. Talvez uma das iniciativas mais marcantes nesse sentido tenha sido a de Juscelino Kubitschek, com a construção da Ponte da Amizade, né, que vai ligar Foz do Iguaçu à Cidade del Leste, antigo, né, Puerto Stroessner. Né? Então, essa tentativa aí de estabelecer, né, de juntar os dois países, né,
depois as iniciativas mais recentes, com Fernando Collor, Fernando Henrique, né, Lula, com o fortalecimento do Mercosul, e essa participação do Paraguai, né, como um ator importante dentro desse cenário. Em relação ao Brasil, né, nós temos outras questões colocadas. Primeiro, vai ser a emergência do Exército como força política, não mais apenas força militar. Os militares brasileiros começaram a ter uma plena consciência de que eles são politicamente importantes, né, politicamente determinantes no cenário. Então isso explica, por exemplo, a sua altivez, né, a sua participação decisiva nos acontecimentos que culminariam com a proclamação da República em 1889, né, e também se estendendo por outros momentos da nossa história. Né. Outra coisa muito interessante é que a Guerra do Paraguai, dada a necessidade de soldados, fez com que o governo brasileiro propusesse aos grandes proprietários rurais, né, a cessão de seus escravos para que eles lutassem na guerra, sob a promessa de que seriam libertados. É interessante que eles foram libertados, né? Muitos escravos tiveram mesmo, né, a alforria. E no exército, isso é importante para as pressões, né, políticas contra o Império Brasileiro, né, o imperador, o exército brasileiro ele começa também, além do discurso republicano, tá, pensar esse discurso republicano, ele vai levantar a bandeira da abolição da escravidão. Então vocês vejam que a escravidão ela se torna um anacronismo, né? Começa a se tornar um anacronismo, ou seja, uma coisa fora de lugar dentro do país, por pressão do exército, dos militares, né? E esse discurso vai ganhando a opinião pública. Então a gente pode dizer também que a Guerra do Paraguai, nesse sentido, ela acaba impulsionando, acelerando o processo de abolição da escravidão. Né? É claro que isso já resultaria de alguns entraves, lá em 1845, com a aprovação da Bill Aberdeen na Inglaterra, né, que a gente vai ver depois, e também da Eusébio de Queiroz em 1850 como um reforço, né, da Bill Aberdeen. Então, nesse caso, o que ocorre? A partir da Guerra do Paraguai, você tem um enfraquecimento sistemático, né, contínuo da monarquia brasileira, cuja culminância seria efetivamente a proclamação da República em 1889. Espero que tenham gostado.